Felipe Salto, economista, professor, foi já primeiro diretor executivo do Instituto Fiscal Independente lá do Senado Federal. Ele foi secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, autor de vários livros, inclusive ganhou o Prêmio Jabuti em 2017, economista do ano agora em 2023 e agora economista-chefe, agora que saiu, pelo menos temporariamente, né, Felipe, da vida pública, economista-chefe da Warren Rena. E também aconselho dois livros muito interessantes do Felipe, um deles foi um prazer a leitura dele, que é Finanças Públicas, da Contabilidade Criativa ao Resgate da Credibilidade, de 2016, escrito junto com o Mansueto de Almeida, e um livro de 2020, escrito junto com José Pellegrini, Contas Públicas no Brasil. Então, dois livros muito interessantes para entender esse tema espinhoso de contabilidade pública. Felipe, assunto do momento e que será também assunto das próximas semanas, arcabouço fiscal. O governo está mudando a regra do jogo das contas públicas de forma permanente, né? Será a regra dos próximos anos, assim como foi o teto fiscal nos governos passados. Qual que é a sua opinião em geral sobre o arcabouço fiscal? E você concorda com o alerta que muitos economistas estão dando de que esse arcabouço significa um aumento expressivo dos gastos públicos e, consequentemente, uma necessidade de aumento expressivo e persistente da arrecadação, dos impostos, enfim, da pressão tributária em cima dos brasileiros? Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite, a oportunidade de participar nesse ciclo inicial e parabenizar também toda a direção da BMC em seu nome. E dizer que é um prazer para nós da Warren e da Renascença poder participar aqui. Olha, eu diria o seguinte, o Brasil ele é pródigo em criar regra fiscal. A gente é bom de legislação, lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro que vem lá da Constituição, que é aquela regra que diz que você não pode fazer dívida se não for para investir, né, o setor público. Agora o teto de gastos, mais recentemente em 2016, e o novo arcabouço fiscal, para citar as principais, né? Mas a gente não é tão pródigo em cumprir com essas regras, né? Essa aqui é a preocupação, porque para cumprir não depende só da legislação, você tem que ter o compromisso com a regra, tem que ter o espírito da responsabilidade fiscal espalhado na sociedade. Infelizmente, ainda há setores da política que defendem a tese de que o orçamento é infinito, de que não tem restrição para gastar, de que você pode conviver com gastos públicos que crescem ou que cresçam indefinidamente. Então, dito isso, a meta de resultado primário, que foi a primeira experiência que a gente teve com uma regra fiscal mais claramente definida, lá em 1999, fruto de um acordo do ministro Pedro Malan, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, com o FMI. A nossa dívida pública tinha um componente externo elevado na época, e o Fundo Monetário tinha uma ingerência importante, colaborou para fazer uma regra fiscal, que foi a meta de resultado primário, naquele momento, e que ajudou, por pelo menos uma década, o país a reduzir a sua relação dívida líquida sobre o PIB. Ali, a meta de resultado primário, ela funcionou como um instrumento que governos de diferentes matizes respeitaram. O governo Fernando Henrique já no final, e aí entra o governo do presidente Lula, o primeiro governo dele, com o ministro Antônio Palocci e o próprio Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, e eles mantêm as diretrizes da política fiscal e da política monetária, né? O regime de metas à inflação, que era recém-nascido, né, em 1999. O famoso tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico, o câmbio flutuante e tudo. Os juros foram caindo devagar, mas foram caindo, né? O custo médio da dívida diminuiu, a dívida sobre o PIB também diminuiu. Então, foi um período positivo para as contas públicas, houve geração de resultado primário. Só que esse período, ele começou a ser desmontado, e essa lógica das metas de resultado primário, com a chamada contabilidade criativa, que é o que o Mansueto Almeida e eu apontamos naquele livro que você citou na introdução, o Finanças Públicas, lá de 2016. Na verdade, desde 2009, o governo da época começou a usar de alguns subterfúgios, e outros países fizeram isso também, não é uma coisa exclusiva do Brasil, para começar a fazer gastos maiores, mas sem mudar a meta na lei de diretrizes orçamentárias. Então, é como você dizer que gastou,
e, aliás, gastar e dizer que não gastou. Então você foi criando descontos na meta de resultado primário. O programa de aceleração do crescimento, desonerações tributárias, de tal sorte que chegou no momento, lá em 2014, que você já tinha um déficit significativo e a meta de resultado era anunciada como sendo cumprida. Então, foi a falência, aquele sistema adotado em 1999, e a resposta da política foi, em 2016, a adoção do teto de gastos. E o teto de gastos pecou, a meu ver, pelo extremo oposto, porque ele era muito rígido, ele dizia que a despesa só podia crescer pela inflação passada. Só que isso nunca aconteceu nos anos de vigência do teto. E não aconteceu porque a Constituição de 88 determina uma série de vinculações, de obrigações, que fazem com que o gasto cresça mais do que a inflação. Tanto que o ministro Paulo Guedes, corretamente aliás, quando assumiu em 2019, qual foi a primeira coisa que ele fez? Mandou uma PEC, chamada PEC emergencial, proposta de emenda à Constituição, para mudar o teto de gastos e poder cumprir o teto no ano seguinte, quando ele tinha que enviar para 2020 a proposta orçamentária em agosto de 2019, no primeiro ano do governo, e não podia descumprir o teto, e o risco de descumprir era muito alto. Então veja, nós tivemos essas experiências todas. O arcabouço fiscal, agora finalmente chegando na resposta à sua pergunta, ele bebe dessas fontes, dessas experiências. Ele é muito frouxo? Se fosse eu, faria uma regra mais dura para o gasto. Mas eu não acho ruim. Desde fevereiro eu tenho falado que o ministro Fernando Haddad, o incentivo dele era o de parir ou de gerar uma regra fiscal razoável. E foi assim, porque essa regra de gastos, que cresce de acordo com 70% da variação passada da receita líquida, ela não é dura como o teto de gastos, porém ela é mais fácil de cumprir. É mais difícil você provavelmente vislumbrar eventos de mudança da legislação quando o governo estiver pressionado para cumprir essa nova regra. E claro, ele adota também, junto com essa regra nova de gastos, uma meta de resultado primário, essa sim muito ousada, porque nós estamos com um déficit projetado na Warren Rena, neste ano, de 120 bilhões. E para você zerar o déficit no ano que vem, que é a meta, você vai precisar de uma montanha de receitas novas.